Meus irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Pode aumentar um pouquinho, Mateus, por favor. Alegria, irmãos, de ouvir o grito da criança aqui na igreja, né? O choro do bebê, porque isso mostra que a criança está na igreja, né? Isso mostra que a criança está aqui, né? Então não se incomode, tá? Você papai, mais adulto também, adulto, jovem, então não se incomode com isso, porque ouvir o choro da criança, do bebê, é bom, porque a gente sabe que a família está na igreja, né? Adorando a Deus. E pela manhã a gente tem feito essa recomendação, tá? Das crianças ficarem aqui, participarem desse momento, dos pais terem o privilégio de educar e ensinar o seu filho também a ouvir a palavra, e do seu filho ver também e aprender com você, papai, de como você é atento à pregação, atento à palavra de Deus. À noite nós temos a salinha, onde a professora também ensina a palavra do Senhor, e a gente tem caminhado nessa moderação, para que você também, pai, tenha essa oportunidade de estar com o seu filho na pregação da palavra também. Claro que se o seu filho ainda tem dificuldade, ou você que tem criança de colo, né, a sua criança estiver chorando bastante, para não atrapalhar quem está do seu lado, aí você pode ir para uma salinha, um departamento, aqui do lado, indo lá por trás, acalma a criança, né? E aí volta. Se seu filho já é maior, tá? E tá com rebeldia, né? Ou rebelião, né? Aí você, papai, mamãe, tem que corrigir, tá bom? Aí você vai na salinha, corrige e volta, tá certo? É isso, tá bom? Meus irmãos, João capítulo número 17, versículo de número 24. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. João 17, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos ler todos juntos esse versículo? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, te suplicamos nesse momento, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento para entender, o nosso coração para sermos alimentados, e que o teu Espírito Santo nos conduza para viver, ó Deus, aquilo que nós vamos ouvir da tua parte nessa manhã. Cativa a nossa mente em tua palavra e fala com todos nós, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Você já ouviu aquela história dizendo: pastor, ora por mim, por isso, ora por mim, naquilo, porque a oração do pastor é mais poderosa, a oração do pastor é mais eficaz. Não sei se você já presenciou isso, já participou de uma questão como essa. Não, vou pedir para fulano orar, porque de fato, se fulano orar, coisa vai acontecer. Porque fulano tem mais intimidade com Deus. Não, eu vou pedir para o presbítero orar pela minha causa, porque se o presbítero orar, de fato, a coisa vai acontecer. Vou pedir para o pastor orar, porque não, se o pastor orar, aí de fato, vai resolver a situação que eu estou pedindo ao Senhor. Já ouviu falar isso? Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já falou isso? Quando nós compreendemos, irmãos, a doutrina bíblica acerca da oração, nós percebemos que não existe, do ponto de vista humano, oração mais poderosa que a outra.
porque existe uma doutrina chamada sacerdócio universal de todos os crentes, isto é, todos nós temos acesso a Deus. Não existe mais mediadores humanos, porque temos um único mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens. Jesus, que é homem, que veio até nós, mas que também é Deus, morreu pelos nossos pecados, abriu o novo caminho, novo e vivo caminho, ao trono da graça do Senhor. E através então do mediador Jesus, nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, por causa do único mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus. Esse acesso que nós temos a Deus é fundamentado na obra de Cristo. E é essa doutrina, o sacerdócio universal de todos os crentes, que nós temos acesso a Deus, igual. Então a sua oração não é mais valorosa do que a outra. A minha oração não é mais poderosa que a sua oração. Todos nós temos acesso a Deus. Entretanto, e se Deus orasse? E se o próprio Deus realizasse uma oração? Aí é outra história. Porque quando a gente fala do ponto de vista de pecadores redimidos orando, é uma coisa. Mas quando a gente fala do Deus orando, aí é uma outra realidade. Porque certamente a oração do próprio Deus, do Deus encarnado, de Jesus, o próprio Deus orando, é diferente de pecadores redimidos orando. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma oração totalmente diferente da oração que é realizada por pecadores redimidos. Nós estamos diante da oração do próprio Deus encarnado, de Jesus orando. E certamente essa oração é diferente das outras, porque essa oração é feita pelo próprio Deus. Porque o Filho é Deus, Jesus é Deus. E a sua palavra, portanto, é uma palavra autoritativa. Por quê? Porque Ele é Deus. O Cristo que ora em João capítulo 17, foi o mesmo Cristo que deu à existência todas as coisas, do nada, a criação. Porque Deus disse, haja luz, e houve luz. E João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por meio do verbo, a palavra de Deus. E então ele conclui dizendo, e o verbo se encarnou, e vimos, né, o Senhor, o unigênito do Pai. A oração, portanto, do Senhor Jesus é uma oração sublime, é uma oração transcendente, é uma oração, de fato, poderosa. E é então sobre essa verdade, querido, que eu gostaria de tratar nesta manhã. A poderosa oração de Jesus. Essa oração vai desde o versículo 1 até o versículo número 26, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração que antecede o momento dele no Getsêmani e, consequentemente, o seu sacrifício no Calvário. É a oração que antecede a sua morte. Ele fala sobre muitas coisas, mas eu queria que você atentasse para o que ele falou nessa oração, no versículo de número 24, o texto que lemos. E a primeira verdade sobre a poderosa oração de Jesus é que Jesus, ele intercede por você. Jesus intercede por você. Veja o que diz o texto, versículo 24. Acompanhe a leitura. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ou seja, a oração de Jesus não é pela criação, a oração de Jesus não é pelas coisas que ele criou no sentido da revelação geral.
A oração de Jesus é pelos seus filhos. A oração de Jesus é pelo seu povo. A oração de Jesus é pelos eleitos de Deus, pelos que o Senhor me deu, pelos que me destes. A atenção de Jesus para o seu povo vai desde antes. No versículo de número 1, você percebe que o Senhor está se dirigindo ao Pai. E no versículo 2 ele continua: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus desde o início já está pensando na vida do seu povo, nos seus filhos, nos eleitos, naqueles que de fato fazem parte da igreja e que ainda vão fazer parte da igreja. Jesus está pensando nos discípulos. Jesus está pensando em você. Atente para mim aqui, até mesmo as crianças. Olhem para mim aqui as crianças. Filho, filha, olhe para mim aqui. Jesus também está orando por você. Jesus também pede por você. Olhe para mim aqui as crianças. Você é alvo da oração de Jesus. Jesus ora por você. Jesus pensa em você. Jesus lá no céu está orando por você. E a oração de Jesus é diferente da oração de papai, da oração de mamãe, do pastor. Porque o que ele pede acontece. O que ele fala é realidade. O que ele diz, de fato, acontece na história. É diferente da minha oração, da sua oração, porque aquilo que nós pedimos, Deus pode dizer sim, como também pode dizer não. Mas quando o próprio Deus pede, o Deus encarnado, Filho unigênito, pede ao Pai, é como se a própria realidade dos fatos esteja de fato acontecendo aqui no pedido do Senhor. Ou seja, o pedido de Deus é a realidade do que vai acontecer. Jesus, ele intercede por você. Jovem, Jesus, ele intercede por você. Pai, ele intercede por você. Mãe, ele intercede por você. Você está, de fato, no alvo da oração do Senhor Jesus, mas não por uma qualidade que você tem, não por um mérito que você tem, mas porque essa é a vontade dele. Ele intercede por nós. O apóstolo Paulo também afirma em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode pedir a oração ao seu irmão e não tem problema você pedir. Você pode pedir oração ao pastor ora por mim nisso, não tem problema você pedir isso, não é errado você pedir. E a gente sabe que temos irmãos que oram uns pelos outros aqui na igreja. No culto de oração, por exemplo, nas terças a gente está orando uns pelos outros, a gente faz duplas de oração, e a gente então conta para o nosso irmão o nosso pedido, o nosso motivo, e é um momento que a gente tem também de acolhimento, e a gente ora uns pelos outros. Mas imagine só, se você soubesse que Jesus estivesse na sala ao lado, e você soubesse que Jesus, o próprio Jesus, estivesse de joelho orando pela sua vida, como você iria viver? Como você iria encarar os seus desafios? E isso não é uma questão imaginária, mas é uma realidade. Porque Jesus, irmãos, está na sala dos céus, intercedendo por você, orando por você. Ele intercede por nós. É uma realidade da nossa vida. Nós podemos enfrentar os desafios com coragem, com força, porque nós compreendemos que o nosso Deus intercede por nós. Nós podemos lutar contra o nosso pecado, porque sabemos que o nosso Deus intercede por nós. Nós podemos viver a vontade dEle em nossa vida, a missão dEle, o projeto dEle, o propósito dEle em nossa vida, porque nós sabemos que o nosso Deus intercede por nós. Nós podemos ter a convicção, apesar dos desafios, de vitória, de vencer esses desafios, porque sabemos que o nosso Deus intercede por nós. E eu não estou tratando aqui, querido, de vitória, superação, questões materiais, circunstanciais, mas eu estou falando do propósito de Deus, da vontade espiritual dEle, da missão dEle para a nossa vida, de termos uma família para a glória dEle, de vivermos em santidade, de criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, de termos a compreensão de que a nossa família está guardada aos pés de Cristo.
Porque existe dentro de nós muitas vezes uma incerteza. Pastor, o mundo está perdido. Como é que a gente vai criar os nossos filhos nesse mundo perdido, com ideologias totalmente contrárias à palavra? Tem gente que diz, pastor, eu não vou ter filhos porque colocar uma criança nesse mundo é terrível. E aí você pensa, a guerra está perdida, porque não tem como lutar com esse sistema pecaminoso, que ensina ideologias contrárias na escola, nas séries, nos filmes, no seriado, na televisão, na internet, o tempo todo. Uma militância grande. Eu não estou falando de questões partidárias, não. Eu estou falando de um sistema mundano, uma militância mundana, que luta para desvirtuar as verdades do Evangelho na vida de famílias. E você pode pensar, está perdido. A sua luta contra o seu pecado, está perdido. Uma luta perdida. A luta contra as coisas que você enfrenta, os desafios que você enfrenta em relação ao seu chamado, à sua vocação, à sua profissão. Aí você pensa, está muito difícil, está perdido. Mas eu digo para você, sabe por que não está perdido? Porque o nosso Deus está do nosso lado. Sabe por que não está perdido? Porque o nosso Deus intercede por nós. Sabe por que não está perdido? Porque o Deus eterno que criou todas as coisas está sustentando a história e sustentando a nossa vida. A intercessão do Senhor, irmãos, passa por uma intercessão de santificação. Ele ora por santificação. Porque perceba o que diz o texto aí, volte aí. João 17, 24. Pai, a minha vontade aqui onde eu estou, estejam também comigo. Ou seja, para que a gente tenha vida com Ele, união com Ele, santidade, relacionamento com Ele. Então ele ora por santificação. Ele ora também por proteção, para que não se percam nenhum. Você vai ver no capítulo 17, o tempo todo o Senhor Jesus, para que aqueles que o Senhor me deu, eles não se percam. Ou seja, ele ora por proteção, como também ele ora por união, para que eles estejam em mim, assim como eu estou em ti. Jesus ora por santificação, proteção e união. Sabe por que você vai crescer em santidade? Porque Jesus está intercedendo por você. Sabe por que você não vai regredir em vida de pecado? Porque você talvez olhe para a sua vida, para a sua carnalidade e diga, então, é difícil. Está perdido para mim. Sabe por que você não vai regredir? Porque o Cristo perfeito, eterno e poderoso intercede por você para que você seja santo. E Ele vai usar todos os meios possíveis e impossíveis para que você caminhe em santidade. Ele vai fechar a porta do pecado. Ele vai fechar a porta do mundanismo. Você vai poder até tentar entrar, tentar percorrer um caminho desprovido de santidade, mas Ele vai intervir e vai fechar. Ele não vai permitir. Você vai tentar pecar e não vai conseguir. Eu me lembro de uma história de um pastor amigo meu que estava passando por uma crise. Ele disse, agora eu vou abandonar tudo. E ele então disse que queria ir para um bar, para se embriagar e se prostituir. Ele ia abandonar tudo. E aí ele saiu de casa. Quando ele entrou no ônibus, se deparou com o pastor dele, o tutor, e disse, para onde é que você vai? Ele ficou todo constrangido. Aí inventou outra história ali e disse, vem cá, vamos ali que nós precisamos orar, a gente precisa fazer a obra do Senhor. Ele ia para um caminho e foi para o outro. Isso acontece. Às vezes a gente quer desistir. Não, eu vou desistir. Eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou me entregar a mim mesmo. Mas aí, irmãos, a gente se depara com um Deus que não nos entregou. Um Deus que intercede, que segura a nossa vida, que sustenta a nossa vida, mesmo quando a gente está falho. Ele vai lá e
Você é falho, mas o meu perdão, a minha misericórdia, a minha graça te limpa, te purifica, te restaura. Você quer sair, mas o meu Espírito Santo vai latentemente tocar no seu coração para que você volte. Você pode até persistir. Eu vou usar os meios possíveis e impossíveis para que você permaneça no caminho. Você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque você está amarrado a mim. Eu intercedo por você. Segunda verdade, irmãos, Jesus deseja estar com você. Porque no versículo 24 ele diz: a minha vontade. É o desejo de Deus. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, a minha vontade, estejam comigo. Então, nós compreendemos a intercessão de Jesus, mas compreendemos também o desejo de Jesus. Ele deseja estar com o seu povo, ele deseja estar com você, ele intercede por você e ele deseja estar com você. Eu pergunto, quem pode frustrar o desejo de Deus? Quem pode frustrar o plano de Deus? Quem pode frustrar o interesse de Deus de realizar algo? Ninguém. Até mesmo Satanás, para fazer alguma coisa, tem que pedir permissão a Deus. Porque o desejo de Deus prevalece. O desejo de Deus é autoritativo. O desejo de Deus está relacionado aos seus decretos. Aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele realiza, ninguém pode mudar, ninguém pode frustrar, ninguém pode alterar. O desejo de Jesus não é frustrado. Ele intercede por você, como também Ele deseja estar com você. Então, querido, lembre-se, você vai estar com o Senhor, você vai estar no caminho dEle, você vai viver o propósito dEle. Não é simplesmente porque você quer, não é simplesmente porque você almeja, não é simplesmente porque você achou uma igreja boa, uma igreja bacana, uma igreja presbiteriana, IPBU, uma igreja confessional, fervorosa, uma igreja boa, no bairro universitário, tem ar-condicionado, uma fachada, né? Legal, irmãos bacanas. Você está aqui não é porque você simplesmente desejou estar aqui. Você participa de uma igreja local não simplesmente porque você deseja participar de uma igreja local. Você deseja ler a Bíblia, orar, não simplesmente por ser uma ação própria do seu coração, sobretudo porque na oração sacerdotal de Jesus, antes dele ir para a cruz, ele disse: Pai, eu desejo que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Se você é eleito de Deus, o Pai entregou você a Cristo, você vai estar com Ele. Isso não vai mudar. Isso não vai se alterar. Você pode pensar: eu estou perdido, porque eu habito no meio de gente impura, eu trabalho no meio de gente distante de Deus, tudo ao meu redor me influencia para estar longe de Deus. Mas eu digo para você, existe alguém maior que o seu trabalho, existe alguém maior que as pessoas que te levam para longe do Senhor, existe alguém maior que as circunstâncias ao seu redor, existe alguém maior que tudo isso. Este alguém é o Jesus, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, aquele que é o alfa, ômega, princípio e fim, aquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele desejou estar com você, e o seu desejo não é frustrado. Isso vai acontecer. A sua vida, portanto, com o Senhor, de relacionamento com Deus, deve estar pautada na palavra. E essa palavra, portanto, revela o Cristo que é soberano e que determinou estar com você. O desejo dele não é frustrado, portanto, entenda, meu querido,
A sua oração deve estar pautada nessa realidade da graça de Deus. Ele desejou estar com você, então você ora dizendo: Deus, assim como o Senhor orou, dizendo que deseja estar comigo, com o teu povo, meu Pai, me ajuda a viver em tua vontade. Meu Pai, me ajuda a caminhar diante da tua palavra. Meu Pai, me ajuda a estar contigo, a andar contigo em todos os dias da minha vida, seja em casa, no trabalho, na rua, aonde eu estiver. Eu preciso estar com o Senhor. Que a tua presença não se aparte de mim, nem eu de ti, para que eu e o Senhor sejam um, assim como o Senhor é com o Pai. Ele deseja estar conosco, e essa realidade está fundamentada no plano do Senhor, no desejo de Deus que não é frustrado. Perceba, Jesus intercede por você, Jesus deseja estar com você, e por fim, Jesus manifesta a sua glória sobre você. Porque como é que termina o texto, versículo 24? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus manifesta a sua glória, para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. O que é que significa isso? Não tem como interpretar esse texto sem compreender João 1. Porque ele ora para que vejam a minha glória. Mas eles viram a glória. Volte aí para João capítulo 1. Versículo 10 em diante. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14, juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele ora para que os seus vejam a sua glória. E João já no início diz: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O que é glória? Glória, em uma questão mais simplória, é manifestar honra. Glorificar, por exemplo, nós glorificamos a Deus, nós honramos o nome de Deus. E de fato, o Senhor Jesus, ele recebe honra, recebe adoração e glória do seu povo. Entretanto, no termo mais intrínseco à revelação do Antigo Testamento, a glória é o peso de Deus, é o poder da intervenção de Deus. Lembre, por exemplo, do profeta Isaías, quando disse: toda terra está cheia da sua glória. E a gente olha, portanto, para a terra, para a criação, e a gente percebe como é grandiosa a criação. Olhe para as montanhas, olhe para os céus, olhe para as estrelas, olhe para o mar. Você percebe que existe um Criador que tudo formou, uma criação poderosa, no sentido de que um Deus poderoso criou tudo. Entretanto, essa manifestação do poder de Deus na criação revela também a manifestação dos atos dele na história da criação. Toda a terra está cheia da sua glória. É quando o profeta então lembra também das ações poderosas de Deus ao longo da história, de como ele formou o homem, de como ele deu uma promessa para o homem, de como ele libertou o seu povo com mão poderosa lá do Egito, de como levou esse povo para a terra de Canaã, de como deu uma promessa e como realizou essa promessa, de como ele sustentou esse povo durante toda a história.
Apesar das dificuldades que haviam em Israel, Deus sempre livrou Israel, protegeu Israel. Mas teve um tempo em que, de fato, Israel seria disciplinada por Deus pela causa do pecado, idolatria. E Deus também revelou a sua glória, disciplinando o seu povo. A Babilônia destruiu, o Império Assírio destruiu, Israel foi destruída, foram para o cativeiro. O templo que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, foi derrubado pelo Império da Babilônia. Mas o profeta Ezequiel disse que haverá uma glória maior. O templo da segunda casa será maior. E aí eles retornam para Jerusalém e constroem o templo, mas um templo é menor. E aí nós percebemos que o profeta Ezequiel não estava tratando da estrutura, mas estava tratando de Jesus Cristo. E Jesus então no seu sermão, no templo, diz que não vai ficar pedra sobre pedra. E esse templo será reconstruído em 3 dias. Ele estava se referindo a ele mesmo. Jesus então, ele é crucificado, no 3º dia ele ressuscita. E o povo viu o Cristo glorificado, a glória de Deus, o poder de Deus, ele vencendo a morte, ressuscitando. A maior intervenção de Deus foi Cristo, seu Filho, ter sido morto pelos nossos pecados, sepultado, mas ter sido também ressuscitado ao 3º dia. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, vivo está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós também. Um dia voltará para nos buscar. Essa glória é a glória do unigênito do Pai, para que vejam quem eu sou. Essa glória, ela recai sobre nós. Essa glória é operada em nós, porque o Cristo glorioso vem até nós e por meio da palavra abre o nosso coração, abre a nossa mente. A gente se curva diante do senhorio do Senhor e a gente confessa Cristo como o único que é glorioso, poderoso. É um poder transcendente ao ponto de colocar no pó, de dobrar o joelho, o mais vil pecador, e se render a Cristo, porque Ele é glorioso. Essa glória é sobre nós, essa glória é em nós, e essa glória é para nós. Porque um dia, querido, a trombeta vai tocar. Um dia, o Cristo que foi, voltará para buscar o seu povo. Nesse dia, os mortos ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado. Os vivos em Cristo serão arrebatados. E todos nós, queridos, nos uniremos a Ele nos ares. E veremos então, face a face, o Cristo glorioso, o Cristo poderoso, o Cristo que é dono da nossa história, que vai de fato consumar a nossa história. Estaremos por toda a eternidade em novos céus, em nova terra, e veremos a glória de Cristo, o poder de Cristo, a atuação de Cristo, a face de Cristo, como de fato Ele é. Ele intercede por você, Ele deseja estar com você, Ele manifesta a sua glória em você. Vamos ficar de pé e vamos orar?